GP do México finalizado, com muitas polêmicas, muita coisa que aconteceu. Vamos detalhar, vamos falar dos tópicos mais importantes que aconteceu nesse GP. Bora lá! Primeiro vamos começar falando do grid de largada, né? Que duas decepções. Sérgio Pérez e Piastri largando em 17º e 18º lugar. Que quali terrível dos dois. O Pérez, depois do ano passado, de na largada bater, logo na largada, esse ano já no quali, ele e o Piastri, né? Do Red Bull e McLaren, com seus companheiros de equipe brigando lá na frente. Verstappen largando em segundo, companheiro do Pérez, e o Norris largando em terceiro, e os dois em 17º e 18º. Assim, ó. Triste demais. E outra coisa pré-largada que a gente teve foi o GP número 400 de Fernando Alonso. Então, quando eles estavam na Formation Lap, a volta de apresentação, veio um banner assim bonito demais, colocando lá o GP 400 do Alonso. Depois disso, na nossa largada, o Pérez já ferrou na classificação, como a gente falou. Aí, sabe o que ele fez? Na hora de parar no colchete ali, onde demarca as posições de largada, o Pérez fez a baliza errada. Parou muito pra frente, mas muito. E o pior é que acho que ele tava tão desligado que ele abriu o rádio da equipe depois e falou: não, revisem isso aí que eu parei no lugar certo. Meu Deus, ele parou muito errado, muito errado. Então o Pérez já começou o GP, além de largar lá atrás, começou o GP com 5 segundos de punição. Depois, logo na largada, a gente teve o acidente, né, que causou um safety car entre Tsunoda e Albon, que eliminou os dois do GP. Pra mim, o que aconteceu? O Albon não teve muito o que fazer. O Albon foi ensanduichado. Ele ficou no meio de como se fosse um sanduíche, né? Entre dois carros. Ele ficou exatamente no meio. Não tinha pra onde o Albon ir. O Tsunoda acabou indo pelo lado esquerdo e tocando algumas vezes ali na roda, no pneu, né, dianteiro esquerdo, o seu dianteiro direito com o dianteiro esquerdo do Albon. E depois acabou acontecendo a colisão assim. Eu acho que, para mim, foi um acidente de corrida, não tinha que ter punido nenhum levar a punição, como foi o que aconteceu. Mas se eu tivesse que colocar um culpado, o Tsunoda podia ter ido um pouquinho mais para a esquerda, né? Ele podia ter subido um pouquinho na zebra, mas assim, vai saber também, né? Então, para mim, foi um acidente de corrida normal. Depois de 7 voltas, safety car sai e começamos a captura do Sainz para cima do Verstappen. O Verstappen estava em primeiro, o Sainz em segundo. 2 voltas depois, o Sainz brilhantemente o Sainz dá um mergulho ali na curva 1, fazendo ela fechada para cima do Verstappen. E ele falou depois na entrevista, ele falou, meu, o Max é muito difícil de ultrapassar. Se eu não me enfiasse por ali, eu não ia conseguir ultrapassar ele, até porque ele estava defendendo posição, da história do campeonato do Norris e tudo mais. Então o Sainz teve uma ótima ultrapassagem em cima do Verstappen. E aí Verstappen ficou em segundo, Norris estava em terceiro. Depois disso, começou o Norris vir para cima do Verstappen. E aí, meus amigos, uma volta depois da ultrapassagem do Sainz, na volta 10, tivemos os 2 lances de treta do GP, que foi nas curvas 4 e 8, onde na curva 4, o Verstappen simplesmente mandou um dive bomb para cima do Norris, só que agora o regulamento estava embaixo do braço do Norris, porque o Norris estava na frente e na hora do Apex, realmente o carro do Norris estava na frente, o que não aconteceu em Austin, por isso aquela treta toda. E aí quando o Norris, a mesma coisa que aconteceu em Austin, só que dessa vez o Norris estava na frente. Aí, quando eles fizeram a curva, o Verstappen fechou de novo o Lando Norris. Os dois foram para fora, voltaram para a pista. Com isso, o Norris saiu na frente. Depois, na curva 8, o Norris foi fazer a curva, o Verstappen, aí ele foi de sacanagem. Ele mandou novamente um dive bomb feito um maluco. Isso, os dois foram para fora da pista e quando voltou, o Verstappen acabou voltando ali na frente, o Norris depois acabou passando e tudo mais. Conseguiu a ultrapassagem, finalmente o Norris conseguiu. E aí a gente falou, meu, o que a FIA vai fazer? O que a FIA vai fazer? Porque já foi aquela treta toda em Austin, a mesma situação de novo. E aí, meu amigo, surpreendentemente, a FIA deu não 10, deu 20 segundos
de punição para o Verstappen. 10 segundos pelo primeiro lance na curva 4, por ele ter jogado o Norris para fora, e mais 10 segundos por ele ter saído da pista e ganhado vantagem ao voltar. Inacreditável. E aí você vai falar, pô, mas estão pegando pesado com o Verstappen e tudo. O Verstappen faz essa mesma coisa, ó, há muito tempo, muito. Desde a época do Hamilton lá em 2021 ele faz. Só que agora puniram, né? Agora puniram. Então, assim, pra mim, já adiantando, depois eu vou fazer um episódio sobre isso, mas já adiantando, foi acertado. O Verstappen meteu o louco, Volta 16, Alonso abandona, olha só, Alonso no seu GP número 400 abandona o GP. Bad demais, né? Seria um GP de celebração pro Alonso, ainda mais que ele tava com um capacete, com várias fotos ali, a pintura do capacete com várias fotos da carreira toda dele. Com um gosto amargo ficou, né, esse abandono. Depois, meu amigo, a gente teve na volta 18 a treta disputando a décima e 11ª posição. Tivemos a treta de Sérgio Pérez com Liam Lawson por talvez uma disputa na Red Bull. Só sei que os dois se bicaram, bateram de lateral assim de carro. E aí, eu não vou poder colocar aqui, é lógico, né? Mas o Liam Lawson passou assim o Pérez, mostrou o dedo no meio pra ele, velho. Depois disso, eu vi um vídeo hoje de manhã que o Liam Lawson, o Christian Horner foi no, tipo a salinha ali no lugar que a Visa Cash App, a Racing Bulls lá, o Toro Rosso, sei lá, fica. O Christian Horner, que é o chefe da Red Bull, foi conversar com o Liam Lawson. Será que ele foi tomar uma dura do Christian Horner? Ou eles foram conversar sobre uma coisa na Red Bull? Não sei. Depois disso, todo mundo parou pro box. A galera da frente ali mais ou menos parou no mesma volta, assim. Lá na volta 45 ficou uma ameaça de chuva. Será que chove? Será que não chove? E aí na volta 63 tava o Sainz em primeiro, o Leclerc em segundo, uma possível dobradinha da Ferrari. E o Norris estava, ó, pé embaixo na busca do Leclerc na segunda colocação. E aí, meu amigo, na volta 63... o Leclerc quase bateu, mas quase. Ele errou a curva 0, ou seja, a última curva da volta. Ele errou sozinho. Sorte dele que não tinha um muro logo depois. Tinha uma área de escape com um pouco de grama. Então, relembrando, o Leclerc perdeu a traseira do carro. Ele foi consertar, o carro foi balançando e ainda bem que não rodou. Então o Leclerc saiu da pista, foi um pouquinho na grama, conseguiu consertar o carro e voltar. Com isso, o Norris acabou ultrapassando. Mas assim, vamos ser bem sinceros. Muita gente falando de pipocada do Leclerc e tudo. O Norris ia passar o Leclerc de todo jeito. Faltavam 8 voltas para acabar o GP. E o Norris vinha num ritmo de quase de meio a 1 segundo mais rápido, volta por volta, que o Leclerc. Então era inevitável. Se o Leclerc não tivesse errado isso, ia ser ultrapassado de todo jeito. Então, assim, no final, o Leclerc ainda teve sorte. Porque era muito... Ó, faltou isso aqui, ó, pro Leclerc bater no muro e abandonar. Um GP que ele ia ficar em terceiro, abandonar. Então, assim, ó, esse terceiro lugar saiu até bom pro Leclerc. Praticamente no final ali do GP, a gente teve, ó, relembrando o Daniel Ricciardo em Singapura. Tivemos algumas tentativas de volta mais rápida. Primeiro, o Lawson teve uma colisão com o Colapinto. Ele acabou quebrando a asa frontal dele e ele foi pro boxe e colocou pneu macio. Com isso, ele tentou uma volta mais rápida, porque sabe quem tinha a volta mais rápida nesse momento? Lando Norris. Então, a mesma coisa que o Ricciardo fez em Singapura, o Lawson, que tá no lugar do Ricciardo, fez, só que sem querer. Porque ele foi pro boxe não para fazer a volta mais rápida, mas para trocar a asa frontal e já meio que aproveitou, né? Liam Lawson não conseguiu tomar a volta mais rápida do Norris, só para você ver o tanto que o Norris estava andando. Isso reforça meu argumento de agora, que o Leclerc não ia segurar o Norris, de tanto que ele estava andando. Até aí, beleza. Só que, meus amigos, o Leclerc não ia ultrapassar, o Leclerc estava em terceiro, ele não ia ultrapassar o Norris. E o Pérez já estava com um GP horrível. O Pérez, ai meu Deus, já vou fazer um parênteses aqui. O Pérez parou com 20 voltas de pneu duro, sendo que teve pilotos, por exemplo, Leclerc, Norris e Sainz levaram por mais de 30 voltas de pneu duro. Teve pilotos, eu acho que foi o Guan Yu Zhou e o Colapinto, levou por 40 e tantas voltas o pneu duro. Sabe quantas voltas o Pérez levou no pneu duro? 20! 20! Que estratégia é essa? Loucura!
20 voltas. Aí depois ficou mais 20 e tantas com o pneu médio, depois trocou para outro pneu médio, uma lambança. Tanto que o Verstappen parou no box para tomar a punição, e quando ele voltou na frente do Pérez, com 20 segundos parado no box. Assim, ó, esse GP do Pérez foi horrível. E aí a Red Bull fez o quê? Meu, ô Pérez, já tá com o GP ferrado aí mesmo? Para aqui no box, coloca pneu macio, porque o Pérez tinha pneu macio novo. Para aqui, faz a volta mais rápida, tira a volta mais rápida do Norris. Beleza. Só que a Ferrari também está disputando o campeonato de construtores. E aí o Leclerc, trocando rádio com a equipe, falou, meu, a gente está a uns 30 e tantos segundos do Hamilton, que está na quarta colocação. E a gente não vai chegar no Norris em segundo. Vamos parar e fazer a volta mais rápida? Pararam também. Só que olha aqui, Pérez, como a gente falou, tinha pneu macio novo. Leclerc não tinha pneu macio novo. Então Leclerc foi colocar um pneu macio usado. Qual que é a lógica? Pneu novo, pneu usado. A lógica é, pô, Moa, então o Pérez fez a volta mais rápida, né? Ele tinha um pneu novo. Negativo! O Leclerc terminou com a volta mais rápida. E pior, sabe qual que foi essa última volta deles? Leclerc fez 1:18.3. Sabe quanto que o Pérez fez? 1:19.2, quase um segundo. Um segundo a mais com pneu novo. Cara, é assim... eu não sei o que eu falo do Pérez, não sei. E pra fechar, a gente teve vitória do Carlos Sainz, mais uma vitória, segunda vitória dele no ano, primeira vitória lá na Austrália no terceiro GP, e agora no 20º GP ele vence de novo. Ele que falou na entrevista, pô, eu queria vencer mais uma vez, pelo menos, antes de me despedir da Ferrari no final do ano, já que ele vai pra Williams no ano que vem e o Hamilton vem pra Ferrari. E que não foi uma dobradinha igual o Austin da Ferrari, mas foi um primeiro e terceiro lugar. Com isso, Ferrari toma a posição da Red Bull no campeonato de construtores. McLaren em primeiro, Ferrari em segundo e Red Bull em terceiro. Red Bull já era, né, nesse construtores aí. Mas a Ferrari faltam 4 GPs, sendo que a gente tem 2 sprints, Brasil esse final de semana e Qatar. Então a Ferrari pode buscar o título de construtores ainda. Que mundo maluco, né? Quando que eu ia imaginar no começo desse ano que a Ferrari ia buscar o campeonato de construtores? Meu Deus, não dá pra prever as coisas. E assim que é bom, quando a Fórmula 1 não dá pra prever nada. E um outro destaque que a gente falar é a Haas que pontuou com os dois, que largou bem com os 2 carros no Q3 e terminou o GP com os carros entre os 10 primeiros, com 2 carros pontuando. A Haas, eu gosto muito do Gunther Steiner, mas com a saída dele não podemos negar que a Haas foi para outro nível. Além de ter há pouco tempo anunciado a parceria com a Toyota, muito boa também com eles, agora vem pontuando, vem evoluindo seus carros. Então é isso, alguns pontos mais importantes aqui do GP, só para mencionar. Durante a semana a gente vai fazendo episódios específicos sobre algum desses pontos. O Pérez, a gente vai falar sobre a Ferrari, vamos falar sobre o Verstappen, vamos falar sobre coisas mais específicas aí. Mas e vocês, curtiram esse GP? Deixa aqui nos comentários, já aproveita, se inscreve no Reaceleração para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!